Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar e crescer em nossos corações, de maneira que a cada dia que passa, o nosso caráter se assemelhe cada vez mais ao caráter de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, hoje, segunda-feira, vamos aqui dar continuidade à lição que nós começamos ontem, a lição 39 do livro de Isaías, Por amor de mim. Ontem a gente viu, a partir do capítulo 47, no versículo 10, nós vimos que o Senhor dá um recado de juízo à cidade de Babilônia, dizendo que ela se sentia segura, se sentia autossuficiente, confiava na própria força, no próprio poder, né? Aquele enganoso sentimento de autossuficiência, né? Ela confiava na sua força, na sua sabedoria, no seu conhecimento, mas tudo isso era tudo engano, né? Ela estava sendo enganada por esta confiança tola. Ela se julgava como se julgasse a pessoa mais importante do mundo, já que o Senhor está tratando desta cidade, desta nação, como uma pessoa no singular, você, né? Como uma mulher que era uma rainha e se tornou uma escrava. Vimos também ontem que o Senhor disse que ela cairia numa desgraça tão grande por causa das suas feitiçarias. Ela estava confiando nos seus despachos, né? Nessa versão bíblica que fala despacho como uma macumba, como um serviço de magia negra, algo nesse sentido, que ela confiava nesses trabalhos espiritualistas para se proteger dos prováveis ataques das outras nações, né? Ela confiava nisso, ao invés de confiar no Deus que foi revelado a ela, né? O Deus que se revelou para Babilônia. E então, o Senhor diz claramente que ela, quando caísse nessa desgraça, devido a confiar nessas coisas, né? Então, ninguém poderia ajudá-la na sua desgraça, porque seria muito grande. Porque ela rejeitou, claro, a única pessoa que podia ajudá-la, que foi o único Deus que se revelou para ela, né, Yahvé, como já dissemos aqui, através da pessoa de Daniel, através dos sinais poderosíssimos reconhecidos pelo próprio monarca daquela nação, né? Então, hoje, dando continuidade a essa lição, vamos para a terceira pergunta que diz assim: como os astrólogos babilônicos, com suas leituras dos signos, dos zodíacos, poderiam aconselhar, ajudar a Babilônia? Em que sentido eles poderiam ajudar? Antigamente, essas pessoas eram os cientistas, né, chamados de os sábios, em outras versões chamados de magos, né? Esses homens eram os sábios, né, da época. E aí o texto diz assim, Isaías 47, 13: apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e a ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas a fim de dizer, todos os meses, o que vai acontecer com você. Veja que, se a ciência hoje, infinitamente mais avançada do que o da época, né, da Babilônia antiga, 600 anos antes de Cristo, ou seja, 2.600 anos atrás, né, uma ciência muito atrasada, feita por uma observação muito imprecisa, muito aquém da observação que se faz hoje, com grande precisão, né, com instrumentos,
com telescópio assim, absurdo, né? O Hubble consegue, né, aproximar em relação à pobre da visão humana de antigamente, né? Milhões de vezes, ou seja, o estudo hoje é muito mais avançado, né? A partir dos satélites que estão sobre a Terra, né? Conseguir olhar a Terra de longe, ver mudança de... nem se compara, né? Se hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, com todos os recursos tecnológicos de processamento de informações e tratamento dessas informações para que as informações sejam muito mais assertivas, não conseguem prever, não conseguem escapar das coisas que Deus, né, vai mandar sobre esta terra. Imagine antigamente o pouco de conhecimento que esses homens que eram chamados sábios, e aí nós vemos o quão era frágil aquele povo de antigamente, né? O povo estava confiando em homens como sendo assim verdadeiros deuses, né? Porque eles tinham conhecimento, e a gente vê que o conhecimento não era o conhecimento. Era algo assim muito superficial, cujas previsões, quando ocorriam, não passava de sorte ou de coincidência, né? E então o povo estava acreditando nisso. Não é diferente dos dias de hoje. A Babilônia moderna tem incutido na cabeça das pessoas de que os homens precisam acreditar piamente no homem, que o homem é inerrante, a tecnologia, o conhecimento, a ciência produzida pelo homem, ela é infalível. E que Deus está aquém disso, porque a própria ciência, essa pseudociência que aí está, quantos cientistas não negam a existência de Deus? Tem muita gente que ainda entende que a ciência é contra Deus e que a ciência nega a existência de Deus. Tem muita gente ainda nessa direção aí, nessa linha de pensamento. Embora grandes cientistas do mundo, os maiores cientistas do mundo, tenham se convencido e se convertido à verdade da fé bíblica, né? Com o tempo. Então, meus amados irmãos, que isso, apesar de ter sido escrito para o povo do passado, numa linguagem de juízo e julgamento, é uma linguagem muito apropriada, é uma admoestação para nós hoje, para que a gente confie em Deus, o único que pode livrar, e aquele também que vai trazer o juízo. Continuando, vamos aqui então, meus amados, para a segunda pergunta de hoje, a quarta pergunta da nossa lição, que diz assim: o que acontecerá com os adivinhos e astrólogos da Babilônia e por que acontecerá isso com eles? O versículo agora é o versículo 14 em diante, que diz assim: pois eles são como palha. Eles quem? O texto anterior está falando de astrólogos, os conselheiros, né? Ele diz assim: eles são como palha. O fogo os destruirá e eles não poderão se salvar. Pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele. É isso que acontecerá com os seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um segundo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Então, aqui o Senhor está dizendo para a Babilônia, assim como já disse que o Senhor teria um acerto de contas diretamente com a própria mulher, a rainha que virou escrava, que ela não escaparia, porque ela, com a sua sedução, havia enganado e escravizado o povo de Deus, e Deus cobraria a parte dela na conta, porque cada um tem que pagar a sua parte, né? A parte dela seria cobrada. Agora Deus está cobrando exatamente a parte dos que se diziam sábios, ou que o próprio povo o havia elegido como sábios, os astrólogos, os conselheiros, né? Os conselheiros do rei, o conselheiro real. E agora o Senhor está cobrando exatamente isso deles. E esses homens sábios, que se comportavam como deuses,
como pessoas que tinham o conhecimento, mas não recebiam de Deus e nem repassavam o conhecimento de Deus para as pessoas, estavam usurpando a verdade, Deus cobra deles. E eles não escapam. O Senhor promete aqui especificamente um fogo para eles. Eles seriam exterminados pelo fogo. E aí entra uma questão também importante para os nossos dias atuais. Existem homens hoje também, assim como no passado, que se comportam também como verdadeiros deuses, né? Apresentando o que vai acontecer, previsões das mais variadas possíveis, né? Previsões proféticas que Deus não mandou, previsões relacionadas ao tempo, previsões relacionadas à natureza, ao clima, né? Previsões relacionadas às questões sociais, envolvendo as questões de guerra, de pandemia, de fome, de dificuldades, né? Da sociedade de uma forma geral. São muitas as previsões que têm aterrorizado o povo, tirando do povo, né, colocando medo e fazendo com que a fé seja cada dia mais fragilizada, e então o inimigo, o Deus deste mundo, tem usado homens como os homens de Babilônia para tornar um povo um coração sofrido, um coração machucado, difícil, né, de que a fé entre nesses corações. É assim que o inimigo tem agido no tempo atual. E antigamente não é diferente. É por isso que o Senhor está dizendo aqui que ele vai cobrar essa conta especificamente desses que se dizem sábios, esses astrólogos que só observam as coisas, né? E confiando na sua visão limitada, eles fazem as suas previsões, constroem, né, os seus mapas, as suas teses, e ali apresenta isso como verdade, e o povo ignorante acaba acreditando nesses homens como sendo uma verdade absoluta, e aí esse povo deixa de confiar em Deus para confiar nos homens. Então o Senhor trará julgamento. Hoje, essa questão aí se tornou muito mais grave. Esse tipo de engano se tornou ainda pior nos dias atuais. A Babilônia mística atual, ela é muito pior do que a de antigamente. O homem hoje, apesar de vermos na era da informação, se tornou um homem ainda muito mais frágil que o de antigamente. Portanto, a gente deve se voltar para Deus, para a sua palavra, e buscar a verdadeira sabedoria e colocar nossa confiança em quem pode nos salvar, e não num homem que a gente já sabe, com todo o arcabouço histórico de informações que nós já temos, sabemos o quanto o homem já errou nesse tempo todo, o quanto ele tentou passar para a humanidade uma confiança e nunca acertou. Então, o que nós temos já é suficiente para que a gente confie unicamente em Deus.